Você já parou para pensar qual é a diferença entre espírito e alma? Será que são a mesma coisa? A Bíblia nos revela que esses dois conceitos vão muito além do que imaginamos. Entender essa diferença pode transformar sua caminhada espiritual e trazer mais clareza sobre quem realmente somos diante de Deus. Desde os primórdios da humanidade, o ser humano tem buscado entender sua própria essência. Filósofos gregos como Platão e Aristóteles já discutiam a dualidade entre corpo e alma, mas a Bíblia vai além, apresentando uma visão mais completa. Fomos criados com corpo, alma e espírito, três partes que, embora distintas, trabalham juntas de maneira intrínseca. Em Gênesis 2:7 está escrito: Então, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se alma vivente. Aqui vemos a criação do ser humano em três dimensões: o corpo, formado do pó da terra, o fôlego de vida, que representa o espírito dado por Deus, e a alma, o resultado da fusão entre corpo e espírito, tornando o homem um ser consciente e vivente. Essa compreensão bíblica é fundamental, pois nos ajuda a entender a nossa relação com Deus e com o mundo ao nosso redor. Vamos analisar cada uma dessas partes com mais profundidade. O corpo, o vaso terreno. O corpo é a parte visível e palpável do ser humano. Ele é, por assim dizer, a casa onde habitam a alma e o espírito. É por meio dele que interagimos com o mundo físico, através dos 5 sentidos: visão, audição, olfato, paladar e tato. A Bíblia nos ensina que o corpo é templo do Espírito Santo, 1 Coríntios 6:19, o que significa que devemos cuidar dele, mantendo hábitos saudáveis e evitando práticas que possam corrompê-lo. No entanto, o corpo é passageiro e sujeito à decadência. Em 2 Coríntios 4:16, Paulo nos lembra: ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Assim, por mais que cuidemos do corpo, devemos lembrar que ele é temporário e o que realmente importa é o que está dentro, alma e espírito. A alma é o que nos torna únicos. Ela é composta por nossa mente, emoções e vontade, ou seja, é nela que residem nossos pensamentos, sentimentos e escolhas. Se o corpo é o hardware, podemos dizer que a alma é o software, que processa todas as informações recebidas do mundo ao nosso redor. A alma é extremamente influenciável. O que vemos, ouvimos e experimentamos molda nossos pensamentos e emoções. Isso explica por que podemos nos sentir alegres em um momento e tristes no outro. Na Bíblia, encontramos diversas passagens que falam da alma como o campo de batalha da fé. Por exemplo, o salmista Davi frequentemente falava com sua alma, tentando alinhar suas emoções à vontade de Deus. Por que estás abatida, ó minha alma? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Salmo 42:5. Isso mostra que, embora a alma tenha suas fraquezas, ela pode ser direcionada para Deus através do Espírito. Se a alma nos liga ao mundo emocional e racional, o Espírito é o que nos conecta a Deus. Diferente da alma, que lida com emoções, o Espírito é a parte mais profunda do ser humano, onde ocorre a verdadeira comunhão com o Criador. Paulo explica essa distinção em 1 Coríntios 2:14, dizendo que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parecem loucura. Ou seja, sem um espírito regenerado, a compreensão espiritual é limitada. O espírito humano sem Cristo está morto em pecados. Efésios 2:1. Quando nascemos de novo, nosso espírito é vivificado e passamos a ter comunhão direta com Deus. É no Espírito que recebemos revelações, direção divina e discernimento espiritual. Assim como um rádio precisa estar sintonizado na frequência correta para captar uma estação, o Espírito precisa estar alinhado com Deus para discernir sua voz e sua vontade.
Para que uma vida cristã seja equilibrada, é essencial que cada parte do ser humano esteja em harmonia. 1. O espírito deve estar alinhado com Deus, guiando nossas decisões. 2. A alma deve ser submetida ao espírito, renovada pela palavra de Deus. 3. O corpo deve ser cuidado como instrumento para cumprir a vontade divina. O problema é que muitas vezes permitimos que a alma governe nossas decisões, tomando escolhas baseadas em sentimentos e emoções, o que pode nos afastar do propósito divino. Paulo nos exorta em 1 Tessalonicenses 5:23, dizendo: "E o Deus da paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo." Aqui, ele mostra a importância de buscar santificação em todas as áreas da vida, cuidando de cada parte do nosso ser, para que estejamos preparados para a volta de Cristo. Imagine um barco à vela navegando em mar aberto. O corpo seria o casco do barco, a parte física que se move na água. A alma seria o leme, que direciona para onde o barco vai. Mas o espírito é o vento que impulsiona tudo. Se confiarmos apenas na alma, o leme, ficaremos à deriva, sem força para avançar. Mas se o espírito estiver ativo, alinhado com Deus, ele nos guiará na direção certa, mesmo quando os ventos contrários tentarem nos desviar. Ao entender essa tríade, corpo, alma e espírito, somos capacitados a viver uma vida cristã mais equilibrada e consciente. Não somos apenas corpo, nem somos apenas emoções, mas somos seres espirituais chamados para viver em comunhão com Deus, permitindo que o Espírito Santo nos guie em todas as decisões. Se existe uma parte de nós que parece estar constantemente em conflito, essa parte é a alma. Ela é a sede das nossas emoções, pensamentos e vontades. Um verdadeiro campo de batalha onde se travam as maiores lutas espirituais. A alma é a ponte entre o corpo e o espírito, absorvendo as influências externas e internas, moldando quem somos e como reagimos ao mundo. A composição da alma: mente, emoções e vontade. Podemos dividir a alma em 3 aspectos principais. 1. A mente, o centro dos pensamentos e raciocínios. É onde processamos informações e tomamos decisões com base no que conhecemos. 2. As emoções. O reflexo das experiências vividas. Alegria, tristeza, raiva, medo e amor são alguns dos sentimentos que nascem aqui. 3. A vontade. A força que nos impulsiona a agir. É a parte da alma que decide se seguimos os desejos do espírito ou cedemos às influências do corpo. A Bíblia nos mostra diversas passagens em que esses 3 aspectos estão em jogo. Por exemplo, em Romanos 7:19, Paulo expressa a luta interna que todos enfrentamos. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Isso mostra como a vontade pode ser influenciada tanto pelo espírito quanto pela carne. A alma é o campo onde essas forças opostas se encontram e cabe a nós decidir quem terá a influência maior. A alma em constante conflito. A alma é influenciada por diversas fontes. O mundo exterior, que oferece prazeres e tentações que podem afastar o homem de Deus. A carne, que busca gratificação imediata, sempre inclinada ao pecado. O espírito, que deseja comunhão com Deus e santificação. É por isso que a Bíblia nos adverte sobre a necessidade de uma renovação constante da mente, como vemos em Romanos 12:2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui, entendemos que a alma precisa ser moldada pela palavra de Deus, pois, caso contrário, será levada pelas influências externas e internas que não agradam ao Senhor. A fragilidade da alma humana. Na Bíblia, há inúmeros exemplos de personagens que viveram conflitos na alma.
O rei Davi é um dos exemplos mais marcantes. Ele era um homem segundo o coração de Deus, mas constantemente enfrentava altos e baixos emocionais, como vemos nos Salmos. Em Salmo 42:11, ele fala consigo mesmo: "Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei." Isso mostra que mesmo um homem temente a Deus pode ter momentos de abatimento e dúvida. A alma é volátil, influenciada por situações, sentimentos e pressões do dia a dia. No entanto, a solução que Davi encontrou foi trazer sua alma à lembrança da esperança em Deus. Outro exemplo é Elias, um profeta poderoso, que mesmo após realizar grandes sinais, se sentiu tão desanimado que desejou a morte. 1 Reis 19:4. Sua alma estava sobrecarregada de medo e cansaço, mostrando como as emoções podem afetar até os mais espirituais. Isso nos ensina que não podemos confiar exclusivamente em nossas emoções para tomar decisões, pois a alma pode ser enganosa. A influência da alma em nossas decisões. A alma pode ser um obstáculo ou uma aliada em nossa vida espiritual, dependendo de quem a alimenta. Muitas vezes, decisões erradas são tomadas porque nos baseamos apenas no que sentimos no momento, sem considerar a direção do espírito. Imagine alguém que está magoado com outra pessoa e, por causa da dor emocional, decide cortar a relação de forma definitiva. Se essa decisão for guiada apenas pela alma, a reconciliação nunca acontecerá, pois o orgulho e a mágoa falam mais alto. Por outro lado, se o espírito for alimentado pela palavra, a pessoa terá a força para perdoar e buscar a paz. Por isso, a Bíblia nos ensina que precisamos alinhar nossos sentimentos à vontade de Deus. Em Provérbios 4:23, lemos: "Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida." Guardar o coração significa proteger a alma de influências negativas e permitir que o espírito a guie. Como alinhar a alma ao espírito? Se queremos viver uma vida de vitória espiritual, precisamos aprender a submeter nossa alma ao espírito. Algumas práticas que ajudam nesse processo são: 1. Meditação na Palavra de Deus. A Bíblia renova nossos pensamentos e emoções, alinhando-nos com a verdade divina. 2. Oração constante. Conversar com Deus nos fortalece emocionalmente e traz direção para nossas decisões. 3. Jejum. Uma ferramenta poderosa para enfraquecer os desejos da alma e fortalecer o espírito. 4. Comunhão com outros cristãos. Relacionamentos saudáveis ajudam a moldar nossa alma e a manter um coração alinhado com Deus. Quando submetemos nossa alma ao Espírito Santo, vivemos uma vida mais leve e em paz, independentemente das circunstâncias externas. Isso não significa que nunca sentiremos tristeza ou medo, mas que seremos capazes de lidar com essas emoções da maneira correta, confiando no Senhor. Uma ilustração prática. Imagine a alma como um cavalo selvagem, cheio de energia, força e velocidade. O espírito, por outro lado, é o cavaleiro, que tem a missão de guiar o cavalo na direção certa. Se a alma não for domada, ela correrá para onde quiser, sem controle, causando estragos. Mas quando é guiada pelo espírito, ela se torna uma ferramenta poderosa para cumprir o propósito de Deus. A alma é um presente de Deus, mas precisa ser moldada e guiada pelo Espírito Santo para que não sejamos dominados por nossas emoções e desejos. Ela é o centro de nossa personalidade e o reflexo do que permitimos que entre em nossas vidas. Se entregarmos nossa alma a Deus diariamente, Ele nos transformará e nos ajudará a viver de maneira equilibrada, com a mente renovada e as emoções sob controle. Afinal, a verdadeira paz não vem da alma, mas do espírito em comunhão com Deus. Se a alma é o campo de batalha das nossas emoções e pensamentos, o espírito é o elo divino, o sopro de vida que nos conecta diretamente com Deus.
É no Espírito que recebemos revelação, discernimento e a capacidade de viver segundo a vontade do Senhor. Sem um espírito vivo e fortalecido, ficamos à mercê das emoções da alma e dos impulsos da carne. O espírito na criação do homem. Desde o início, o espírito humano foi criado para ter comunhão com Deus. Em Gênesis 2:7, lemos: "E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se alma vivente." Esse fôlego de vida não foi apenas um simples ar que entrou nos pulmões de Adão. Foi o próprio Espírito de Deus concedendo ao homem uma conexão direta com o Criador. O Espírito é a essência mais profunda do ser humano, o que nos torna diferentes de todas as outras criaturas. Quando Adão pecou, essa conexão foi quebrada, resultando em morte espiritual. O pecado separou o homem de Deus, deixando o espírito em estado de dormência, incapaz de ouvir a voz divina e de discernir a verdade. Como resultado, a alma assumiu o controle e o homem passou a ser guiado pelas emoções e desejos da carne. A boa notícia é que, através de Cristo, nosso espírito é vivificado. Em Efésios 2:1, Paulo nos lembra: "E vos vivificou, estando vós mortos em vossas transgressões e pecados." Essa vivificação significa que em Cristo, nosso espírito é restaurado e reconectado a Deus. O papel do espírito na vida cristã. O espírito desempenha um papel fundamental em nossa jornada de fé. Ele é a parte do nosso ser que 1. Nos conecta com Deus. É por meio do Espírito que experimentamos a presença de Deus, ouvimos sua voz e recebemos revelações divinas. E 2. Nos dá discernimento espiritual. Enquanto a alma analisa as coisas de forma racional e emocional, o Espírito discerne a verdade de Deus além das aparências. 3. Nos fortalece para vencer o pecado. Quando o espírito é fortalecido, temos poder para resistir às tentações e vencer as inclinações da carne. 4. Gera vida eterna em nós. O espírito é a parte do nosso ser que viverá eternamente com Deus. A Bíblia nos mostra que a verdadeira adoração acontece no espírito. Em João 4:24, Jesus declara: "Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade." Isso significa que a adoração verdadeira não acontece apenas em palavras ou gestos externos, mas em uma profunda comunhão espiritual com Deus. Quando nosso espírito está ativo e alinhado com Deus, experimentamos uma vida cristã abundante, cheia de paz, alegria e direção divina. Como o espírito interage com a alma e o corpo? Para viver uma vida equilibrada, é essencial que o espírito governe sobre a alma e o corpo. Infelizmente, muitas pessoas vivem no sentido contrário, permitindo que os desejos carnais e as emoções da alma dominem suas vidas. A Bíblia nos ensina a colocar o espírito no comando. Em Gálatas 5:16, Paulo nos aconselha: "Andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne." Quando andamos segundo o espírito, a alma encontra paz e o corpo se submete à vontade de Deus. O espírito é como o piloto de um avião. Se ele não assumir o controle, a aeronave ficará à deriva e pode se perder ou até cair. Uma vida dominada pela alma pode levar a uma espiritualidade baseada em emoções, e uma vida dominada pelo corpo resulta em escravidão ao pecado. Mas uma vida guiada pelo Espírito resulta em comunhão com Deus e maturidade espiritual. Como fortalecer o espírito? Assim como o corpo precisa de alimento e exercício para se manter saudável, o espírito também precisa ser nutrido para crescer e se fortalecer. Algumas práticas essenciais para fortalecer o espírito são: 1. Leitura da Palavra de Deus. A Bíblia é o alimento espiritual que fortalece nosso espírito e nos dá discernimento. Em Mateus 4:4,
Jesus disse: "Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus." O ler e meditar na palavra diariamente fortalece nosso espírito e nos alinha à vontade divina. 2. Oração e comunhão com Deus. A oração é o oxigênio do Espírito. É através dela que nos comunicamos com Deus e recebemos força espiritual. Em 1 Tessalonicenses 5,17, somos instruídos a orar sem cessar. 3. Vida de jejum e disciplina espiritual. O jejum enfraquece a carne e fortalece o espírito, ajudando-nos a discernir a voz de Deus com mais clareza. Em Mateus 17:21, Jesus disse que certas batalhas espirituais só são vencidas com oração e jejum. 4. Viver em santidade. O espírito cresce quando vivemos uma vida santa, longe do pecado e próxima de Deus. Em 1 Pedro 1,16 lemos: "Sede santos, porque eu sou santo." 5. Comunhão com irmãos na fé. O relacionar-se com outros cristãos fortalece o espírito e nos ajuda a crescer no conhecimento de Deus. A Bíblia nos ensina a exortar-nos uns aos outros. Hebreus 10:25, para não esfriarmos espiritualmente. Exemplo bíblico de uma vida guiada pelo Espírito, o apóstolo Paulo. Paulo é um dos maiores exemplos bíblicos de um homem que viveu guiado pelo Espírito. Ele enfrentou prisões, perseguições e desafios inimagináveis, mas manteve sua fé inabalável. Ele declarou em Gálatas 2:20: "Mas já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus." Paulo não permitiu que as emoções da alma ou as limitações do corpo dominassem sua vida. Ele vivia segundo o Espírito, o que lhe dava forças para cumprir sua missão até o fim. A luta entre espírito e carne. A maior batalha que enfrentamos diariamente é entre o espírito e a carne. Em Romanos 8:6, Paulo explica: "Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz." Essa guerra é constante, mas a boa notícia é que quando nos rendemos ao Espírito Santo, ele nos capacita a vencer. O Espírito é a parte mais profunda do ser humano, criada para ter comunhão com Deus. Quando o Espírito está fortalecido, conseguimos viver uma vida de propósito, direção e paz. É fundamental cultivar nosso espírito diariamente, buscando intimidade com Deus através da oração, da palavra e de uma vida santa. Se permitirmos que o Espírito governe nossa alma e corpo, experimentaremos uma vida cristã plena, vivendo segundo o propósito para o qual fomos criados. Como distinguir entre alma e espírito? Discernir entre alma e espírito é um dos maiores desafios da vida cristã. Muitas vezes, as pessoas confundem suas emoções e pensamentos com a voz de Deus, levando a decisões precipitadas ou até mesmo a frustrações espirituais. A Bíblia nos ensina que a única forma eficaz de separar essas duas dimensões do ser humano é por meio da palavra de Deus, que age como uma espada de dois gumes, penetrando profundamente em nossa essência. Em Hebreus 4:12, lemos: "Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração." Aqui, o autor nos revela que somente Deus tem o poder de discernir o que é alma e o que é espírito dentro de nós. Mas na prática, como podemos identificar a diferença entre os dois? A diferença essencial entre alma e espírito. Para entender como distinguir alma e espírito, precisamos reconhecer suas principais diferenças. 1. A alma reage ao mundo externo. O espírito responde a Deus. A alma é influenciada pelas circunstâncias da vida, pelas emoções e pelos relacionamentos. Quando algo nos fere, sentimos tristeza na alma.
O ó Espírito, por outro lado, busca a verdade eterna e não é influenciado pelo que acontece ao redor, mas pela comunhão com Deus. 2. A alma busca conforto. O espírito busca propósito. Nossa alma anseia por segurança, estabilidade e satisfação emocional. Ela quer se sentir bem. O espírito, porém, tem sede de cumprir o propósito divino, mesmo que isso signifique enfrentar desconforto e desafios. 3. A alma é natural. O espírito é espiritual. A alma se baseia na lógica humana e nos sentimentos, enquanto o espírito recebe revelações diretamente de Deus, além do entendimento terreno. Imagine alguém que enfrenta uma decisão difícil, como mudar de cidade por uma oportunidade de trabalho. A alma pode sentir medo da mudança e se apegar ao conforto, enquanto o espírito pode discernir que essa mudança é uma direção de Deus, mesmo que traga desafios. Viver de forma guiada pela alma pode ser perigoso, pois nossas emoções e pensamentos nem sempre estão alinhados à vontade de Deus. Muitas pessoas baseiam sua fé apenas no que sentem, e isso pode levá-las a um relacionamento superficial com Deus. Alguns perigos de viver segundo a alma incluem tomar decisões impulsivas baseadas em emoções momentâneas, desistir facilmente diante de desafios, porque a alma quer conforto e segurança, confundir voz de Deus com desejos pessoais. A Bíblia nos adverte contra confiar demasiadamente em nosso próprio entendimento. Em Provérbios 3, 5, 6, lemos: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Por isso, precisamos aprender a discernir quando estamos sendo guiados pela alma e quando estamos realmente ouvindo a voz de Deus, por meio do Espírito. Como a palavra de Deus separa alma e espírito? A Bíblia é o instrumento mais poderoso para discernir entre alma e espírito. Como mencionamos em Hebreus 4:12, a palavra age como uma espada de dois gumes, penetrando nas áreas mais profundas do nosso ser. Aqui estão algumas formas de como a palavra nos ajuda a distinguir o que vem da alma e o que vem do espírito. 1. Confrontando nossas emoções com a verdade de Deus. Muitas vezes, nossa alma nos diz que somos incapazes, mas a palavra nos lembra que somos mais que vencedores em Cristo. Romanos 8:37. A alma pode nos dizer que estamos sozinhos, mas a palavra nos assegura que Deus nunca nos abandona. Deuteronômio 31:6. 2. Trazendo clareza nas decisões. Quando temos dúvidas, a palavra ilumina nosso caminho. Salmos 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. 3. Alinhando nossos desejos à vontade de Deus. A alma deseja gratificação imediata, mas o espírito busca obediência à vontade divina. A palavra nos ensina a esperar no Senhor. Isaías 40:31. Como discernir na prática alma versus espírito? Aqui estão algumas perguntas práticas para ajudar a discernir se algo vem da alma ou do espírito. Isso glorifica a Deus ou apenas satisfaz meus desejos pessoais? Essa decisão está alinhada com os princípios bíblicos? O que sinto agora é passageiro ou está em paz com Deus, mesmo diante das circunstâncias? Estou buscando direção em oração ou tomando decisões impulsivas? Discernir entre alma e espírito exige prática e maturidade espiritual. Quanto mais buscamos a Deus em oração e estudo da palavra, mais sensíveis nos tornamos à voz do Espírito Santo. A importância da oração para discernir entre alma e espírito. A oração é uma ferramenta essencial para discernirmos o que é da alma e o que é do espírito. Quando nos colocamos diante de Deus em oração sincera, o Espírito Santo nos guia e nos mostra áreas em que estamos sendo influenciados pela alma. Em Romanos 8:26 lemos:
E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso significa que, mesmo quando não sabemos discernir, o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza. Exemplo bíblico: Marta e Maria. A história de Marta e Maria, Lucas 10, 38, 42, é um excelente exemplo da diferença entre alma e espírito. Marta estava ocupada com muitas tarefas, preocupada com os detalhes, alma. Maria, por outro lado, escolheu estar aos pés de Jesus, ouvindo sua palavra, espírito. Jesus disse a Marta: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Aqui vemos claramente que Marta agia com base em sua alma, preocupações, trabalho e ansiedade. Maria, no entanto, escolheu alimentar seu espírito ao se concentrar em Jesus. A importância de alinhar alma e espírito à vontade de Deus. Alinhar a alma e o espírito à vontade de Deus é um dos maiores desafios da vida cristã. Nossa alma, com suas emoções e vontades, frequentemente busca caminhos que parecem corretos, mas que, na verdade, estão desalinhados com o propósito divino. O espírito, por outro lado, deseja aquilo que vem de Deus, mas precisa ser fortalecido para guiar a alma na direção certa. Jesus nos ensina sobre essa necessidade de alinhamento em Mateus 26, 41, quando diz: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Essa passagem mostra que o espírito já está inclinado para Deus, mas a alma e o corpo precisam ser moldados e disciplinados para seguirem o mesmo caminho. O conflito entre alma e espírito, a luta diária do cristão. A Bíblia nos mostra que existe uma batalha constante entre as inclinações da alma, emoções e desejos, e a vontade do espírito, obediência e comunhão com Deus. Em Gálatas 5,17, Paulo escreve: Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Essa luta diária é algo que todos enfrentamos. Algumas situações práticas em que esse conflito acontece incluem: na tomada de decisões. A alma pode querer escolher o caminho mais fácil e confortável, enquanto o espírito busca a direção de Deus, mesmo que isso signifique sacrifício. Nas emoções, quando algo nos fere, a alma quer reagir com ira ou ressentimento, mas o espírito nos chama ao perdão e à paciência. Na vida espiritual, a alma pode querer se acomodar, priorizando o prazer e o lazer, enquanto o espírito clama por mais tempo com Deus. Assim, alinhar alma e espírito à vontade de Deus significa viver segundo o espírito, não se deixando levar pelas inclinações naturais da alma. Por que é tão importante alinhar alma e espírito à vontade de Deus? Quando não há esse alinhamento, corremos o risco de viver uma vida cristã superficial, cheia de altos e baixos emocionais, sem verdadeira direção e propósito. A Bíblia nos mostra várias razões pelas quais esse alinhamento é essencial. 1. Para tomar decisões sábias. Nossa alma pode nos enganar, levando-nos a escolhas impulsivas. Quando alinhamos o espírito, tomamos decisões baseadas na verdade de Deus e não em emoções momentâneas. Em Provérbios 16, 9, lemos: O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. 2. Para experimentar a paz de Deus. A alma muitas vezes se inquieta com as preocupações da vida, mas quando está alinhada ao Espírito, encontramos a verdadeira paz que vem de Deus. O Filipenses 4:7 nos lembra: E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. 3. Para viver uma vida frutífera. Um cristão que vive pela alma pode estar sempre envolvido em atividades, mas sem frutos espirituais duradouros.
Quando vivemos pelo Espírito, produzimos frutos que glorificam a Deus. Gálatas 5, 22, 23. 4. Para permanecer firmes na fé. Quando nossa alma está desalinhada com o Espírito, ficamos vulneráveis às dúvidas e pressões do mundo. Mas quando nossa alma é submissa ao Espírito, permanecemos firmes na fé, mesmo diante das provações. Como alinhar alma e espírito à vontade de Deus? Alinhar alma e espírito não é algo que acontece automaticamente, é um processo diário de crescimento espiritual e disciplina. Abaixo estão algumas práticas que ajudam nesse processo. 1. Submissão à palavra de Deus. A Bíblia é o guia para alinhar nossa alma e espírito à vontade de Deus. Ao meditar nela, nossos pensamentos são renovados e nossa alma aprende a se submeter à direção do Espírito. O Salmos 119, 11. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. A leitura diária da palavra ajuda a discernir se estamos sendo guiados pela alma ou pelo Espírito. 2. Vida de oração constante. A oração nos mantém conectados com Deus e sensíveis à voz do Espírito Santo, fortalecendo o Espírito para guiar a alma. Jesus nos ensina a orar sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17, mostrando que essa prática é essencial para manter o alinhamento espiritual. 3. Entrega e renúncia diária. O alinhar a alma ao espírito exige renúncia das vontades carnais e dos desejos emocionais que nos afastam de Deus. Jesus nos chama a negar a nós mesmos, tomar a cruz e segui-lo. Lucas 9:23. Isso significa entregar diariamente nossas emoções, desejos e planos ao Senhor. 4. Jejum como ferramenta espiritual. O jejum é uma prática poderosa que ajuda a enfraquecer as vontades da alma e a fortalecer o espírito. Em Mateus 6:16, 18, Jesus fala sobre o jejum como uma disciplina que deve ser praticada regularmente. 5. Comunhão com irmãos na fé. Relacionamentos saudáveis com cristãos maduros nos ajudam a manter nossa alma sob controle e a fortalecer nosso espírito. O Provérbios 27:17 nos diz: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. 6. Sensibilidade à voz do Espírito Santo. O Espírito Santo fala de várias maneiras: pela palavra, por impressões interiores e até por conselhos de pessoas sábias. Desenvolver sensibilidade à sua voz é essencial para manter o alinhamento correto. Benefícios de uma alma alinhada ao Espírito. Quando conseguimos alinhar nossa alma ao Espírito, começamos a experimentar uma vida cristã mais plena e significativa. Alguns dos benefícios incluem: 1. Maior clareza na tomada de decisões. As escolhas passam a ser feitas com discernimento espiritual e não apenas com base em emoções passageiras. 2. Paz interior duradoura. Mesmo em meio às dificuldades, sentimos uma paz que não depende das circunstâncias externas. 3. Crescimento espiritual constante. A comunhão com Deus se torna mais profunda e o crescimento na fé se torna evidente. 4. Relacionamentos mais saudáveis. A alma curada e alinhada ao espírito resulta em relacionamentos mais equilibrados e maduros. 5. Cumprimento do propósito divino. Quando o Espírito lidera, somos conduzidos exatamente ao centro da vontade de Deus. Alinhar alma e espírito à vontade de Deus é um processo diário que exige entrega, disciplina e busca constante. Quando conseguimos essa sintonia, nossa vida espiritual se torna mais profunda, nossas decisões mais sábias e nossa paz mais genuína. Que possamos permitir que o Espírito Santo guie nossa alma e corpo para que vivamos uma vida que glorifica a Deus em todos os aspectos. E se você deseja aprender de uma vez por todas, de forma clara e organizada, sobre a palavra que Deus nos deixou na Bíblia,
Conheça o Manual da Bíblia. Você aprenderá sobre os eventos da Bíblia de forma cronológica, com um resumo ilustrado e objetivo de cada capítulo, fazendo seu aprendizado da palavra ser muito mais fácil. Você pode estudar através do seu celular, tablet ou computador. Dificilmente você encontrará um material com essa qualidade novamente. Link na descrição e no primeiro comentário fixado.